acredito que esse dia chegou. Eu tô feliz demais de estar aqui com vocês. Então, primeiro de tudo, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Você que nunca esteve comigo em nenhum curso e está tendo a oportunidade de me conhecer hoje. E você que é minha aluna do coração, meu aluno do coração, eu estou feliz demais em estar aqui e poder compartilhar com você hoje esse mundo, esse universo da radiestesia. Esse universo incrível que eu tenho novidades, tenho segredos. Olha, será uma revelação, eu garanto. Então, ó, já vem chegando, vem entrando, porque é um aulão. E muito importante você prestar atenção, porque alguns detalhes que eu vou te passar aqui vão fazer uma grande diferença no seu dia a dia. E a radiestesia, ela é algo muito especial e a gente precisa entender cada vez mais até onde ela alcança, até onde a gente consegue ir com a radiestesia, e isso em todos os setores da nossa vida. Então, ó, já de início recebe aqui, ó, meu amor, meu carinho, porque eu tô feliz demais no dia de hoje. E é claro que para começar, a gente já vai começar aqui falando sobre radiestesia. Definição de radiestesia, mas uma definição que vai além daquilo que normalmente a gente escuta. Por quê? Radiestesia, a definição é sensibilidade às radiações. A ideia que a gente tem é que todo radiestesista, ele sempre está com o pêndulo ali na mão e está sentindo as radiações e traduzindo isso nos gráficos, indicando ali melhor gráfico para o cliente e assim sucessivamente. Mas o que eu quero te dizer é que a radiestesia, ela é algo fundamental na nossa vida. Por quê? Porque ela é um grande caminho, se não o maior caminho, para a gente entrar em contato com algo que é fundamental na nossa existência, o nosso inconsciente. Isso é radiestesia. É o caminho que nós temos para a gente entrar em contato com o nosso inconsciente e acessar informações valiosíssimas sobre nós, sobre as pessoas que a gente ama, sobre os nossos clientes. Então, sempre me perguntam, Paty, eu tenho um pouco de dificuldade para conseguir entender essa definição de radiestesia. Como é que é esse negócio de mexer o pêndulo? Porque se eu mandar o meu pêndulo girar ali sentido horário, ele vai. Se eu mandar ele girar sentido anti-horário, ele vai. Então, como que funciona isso? Agora, vamos desmistificar. Porque a radiestesia, ela é esse encontro que nós temos com o nosso inconsciente, porque ele sabe de tudo, sabe? Gente, 90% da nossa mente, ela é inconsciente. E é através dela que a gente tem a sensibilidade das coisas. Sim, quando você entra num lugar que a energia não tá legal, eu tenho certeza que isso já aconteceu com você. Você começa a se sentir estranha, te dá uma inquietação ali, uma vontade de ir embora, você percebe logo de cara. Da mesma forma que quando você está ali na presença de pessoas que têm uma energia maravilhosa, você também se sente bem e quer permanecer. Isso significa que você é uma grande antena. Então isso é uma capacidade natural do ser humano. Qualquer pessoa pode trabalhar com radiestesia, pode se cuidar com a radiestesia e cuidar inclusive das pessoas que amam. A grande diferença é que a radiestesia, ela vai além, ou seja, você vai conseguir interpretar tudo aquilo que a tua sensibilidade já percebe. Porque muitas vezes tem ali algo que a gente não alcança, a gente sente algo estranho, mas a gente não consegue de fato entender o que é. E a grande função disso aqui, da gente ter um instrumento que está em contato com o nosso inconsciente, é justamente de poder traduzir aquilo que a gente sente. E ir além.
Por quê? Porque a partir do momento em que a gente consegue fazer uma leitura exata do campo energético de uma pessoa, a gente consegue entender ali desequilíbrios, a gente consegue entender o que está travado na vida da pessoa, a gente consegue melhorar o nosso ambiente, melhorar a nossa saúde, absolutamente tudo ao nosso redor. Então a radiestesia é a ponte que faz com que eu consiga traduzir aquilo que o meu inconsciente, aquilo que o meu campo energético, ele já percebeu. Mas a gente precisa de uma ferramenta para poder fundamentar, para poder ali nos dar um direcionamento muito melhor frente às nossas questões, frente à nossa vida e principalmente tornar possível a prosperidade em todos os setores. E isso se relaciona muito com algo chamado cocriação. Porque quando a gente pensa em cocriação, né, eu quero ali prosperar, eu quero fazer dinheiro, eu quero ter clientes, eu quero vender um imóvel, eu quero aumentar minha renda, eu quero ter um amor diferente para minha vida, eu quero ter uma saúde plena. Tudo, absolutamente tudo é cocriação. Mas não é tão simples assim, porque o fato de você querer algo não quer dizer que você vai cocriar aquilo. Mesmo porque, muitas vezes, aquilo que você deseja não está em ressonância ali com o teu campo energético. Então, a cocriação, ela é um processo que vai muito além disso. É um processo fundamentalmente energético e a radiestesia ela é um grande caminho para que a gente consiga cocriar a vida que a gente tanto deseja. Cocriação ela é a união daquilo que eu penso, que eu desejo, com aquilo que eu sinto profundamente, com as minhas ações, com os meus comportamentos. E tudo isso alinhado a um propósito muito maior, que é o propósito espiritual. Se em alguma dessas etapas eu tenho ali um furo, uma vazão, não adianta. A gente não vai conseguir cocriar da forma que a gente tanto gostaria. A grande questão aqui é, se eu tenho todas as ferramentas na mão, se eu já fiz não sei quantos cursos, se eu leio, se eu estudo, se eu vejo vídeos sobre cocriação, o que é que eu ainda não estou fazendo, que eu não estou tendo a vida que eu tanto gostaria? E a resposta é apenas uma. Está faltando alinhar todos esses passos. Porque pensar naquilo que a gente quer cocriar é muito fácil. Sentir já não é tão simples assim. E fora isso, demandar ali as nossas ações, os nossos comportamentos e principalmente alinhar tudo isso energeticamente com o lado espiritual. E aqui você pode usar o nome que você queira, todo, vácuo quântico, Deus, o nome que você quiser, porque é ali que vai fundamentar a tua cocriação. E a radiestesia, ela nos permite chegar nessa união. É perfeito, porque aqui você vai ter um direcionamento do teu pensamento, você vai entender ali quais são as crenças, quais são os padrões, tudo aquilo que você está repetindo e você não está percebendo. Na radiestesia a gente consegue captar isso, identificar tudo isso. Da mesma forma, a gente consegue, inclusive, potencializar cada vez mais a capacidade que nós temos de sentir, alinhado com os nossos pensamentos. Por quê? Porque a gente começa a trabalhar o nosso lado emocional. É como se fosse uma cebola, que a gente vai tirando ali a casca, sabe? Todas as camadas. E quanto mais a gente mergulha em quem realmente a gente é, no nosso lado emocional, que a gente olha ali para todas as nossas feridas, para todas as nossas travas, para os nossos medos, que a gente olha inclusive para as grandes habilidades que cada um de nós traz
em uma encarnação e muitas vezes elas estão ali adormecidas para baixo do tapete porque eu tenho medo de entrar em contato com aquilo, eu não quero ter a mudança necessária para que essas habilidades, esses potenciais aflorem em mim. Então, tudo isso a gente consegue analisar, a gente consegue avaliar e, inclusive, mensurar na radiestesia. Então, muito mais do que uma ponte, a radiestesia também se torna uma grande bússola, porque vai te auxiliar nesse caminho, nessa construção interna tão necessário para que você alinhe todas as frequências e a tua vibração chegue num nível que você consiga co-criar exatamente a vida que você deseja. Porque a gente não para de co-criar nem um segundo da nossa vida. Hoje, o que você tem na tua conta bancária, o que você tem dentro da tua casa, o que você come, o que você veste, as suas dívidas, os seus relacionamentos, a sua saúde, tudo isso é cocriação. Mas entenda que dá para melhorar muito mais, infinitamente mais. E esse é o meu papel aqui hoje, te mostrar que unindo a radiestesia junto com o processo de cocriação, não tem como você não prosperar em todos os setores da sua vida. Não existe limite. O único limite que existe é o nosso pensamento, muitas vezes limitado. E é por isso que ter uma bússola na mão, porque um pêndulo, ele é a ponte com o teu inconsciente, mas ele também é a bússola, que vai te guiar ali no caminho, onde você precisa, o que você precisa mudar, aquilo que você não está enxergando, que está ali no teu campo energético. Quais são as informações que estão faltando para você fechar esse grande quebra-cabeça e entender de fato qual é a peça que está faltando ali para você conseguir ter a melhor vida possível. E eu tô te contando tudo isso porque eu tinha uma vida de escassez, de falta, de muitas dificuldades antes da radiestesia. E hoje eu tenho uma vida completamente diferente. Foi um milagre? Foi uma mágica? Claro que não. Mas a minha história é a maior prova do quanto a radiestesia ela pode transformar todos os setores da sua vida. Imagina uma mulher pesando 113 quilos, trabalhando de vendedora, sim, de páginas amarelas, trabalhando de vendedora de chocolate, de plano de academia de ginástica, entre tantas outras coisas, deixando seus estudos ali de lado porque não tinha como estudar, porque não tinha tempo, tinha que trabalhar. Tendo uma vida de muita dificuldade. E saindo disso, a partir do momento em que eu comecei a entender todas as questões energéticas, comecei a de fato mergulhar nos estudos das terapias, principalmente da radiestesia, e me transformar numa mulher completamente diferente hoje. De bem comigo, em todos os sentidos, não só físico com saúde, mas um corpo diferente, um lado emocional completamente mudado e principalmente um lado financeiro que eu jamais sonhei que eu fosse conseguir até alguns anos atrás. Imagina você fazer ali no máximo R$2.000 por mês, era o que eu fazia trabalhando tantas horas, e pular disso para um faturamento de mais de 1,5 milhão com a radiestesia. Então existe um caminho, existe um método para isso, porque eu mergulho nos estudos da radiestesia há muitos anos. E ao longo de todos esses anos, todos os cursos, toda a leitura, tudo aquilo que eu busco de conhecimento, existem vários fatores que muitas vezes não são revelados nos cursos que a gente está acostumado ali a dar uma olhadinha, nos vídeos do YouTube. Não, tem muito mais do que isso. E o principal segredo do êxito da radiestesia, onde que a gente consegue uma grande transformação?
É o que eu vou passar para você agora. Todas as vezes que a gente olha para a radiestesia, a gente sempre entendeu que o grande papel era entrar ali no campo energético do cliente ou no nosso campo energético ou de quem a gente ama, minimamente fazer alguma pesquisa, isso porque grande parte dos radiestesistas não fazem pesquisa nenhuma, simplesmente dão ali um gráfico como solução para alguma dor que a pessoa tenha ou até mesmo a gente. Exemplo, tô com uma dor de cabeça. Então eu vou ali pegar um gráfico antidor, eu monto e tá tudo certo. E ok, pode ser que naquele momento você até minimiza a tua dor de cabeça, mas você não resolveu o problema, porque você nem sabe o problema. Você só tá olhando ali, ó, pro sintoma. Então, o grande segredo, o grande pulo do gato que existe em tudo isso é a gente ultrapassar a fronteira energética. Patrícia, tem como fazer isso, mas eu não acesso só o campo energético? Você acessava. Porque a partir de agora eu vou te passar a informação que os maiores radiestesistas têm, inclusive trabalham com isso. Mas isso é um segredinho velado ali, ó, as 7 chaves, porque é o que faz os grandes radiestesistas terem sucesso na vida deles e dos clientes. Ultrapassar a barreira energética é a gente ter a capacidade de olhar ali para o campo de informações. O que é o campo de informação? É o que antecede energia e frequência, onda, vibração, pêndulo, papel, mesa, corpo, animal, absolutamente tudo. É a primeira comunicação que nós temos do vácuo quântico todo, Deus, o nome que você queira dar. Muito antes de existir energia, existe informação. E se nós temos uma ferramenta que nos possibilita entrar no campo de informações de uma pessoa, nós vamos descobrir muito mais do que o campo energético ali apresenta. Porque no campo de informações você tem ali impregnado memórias que essa pessoa traz, que inclusive não são delas. Sim, existe isso. Como assim, Paty? Ué, será que aquilo que você pensa realmente é só seu? Ou será que você é ali o tempo todo influenciado por um grande campo de informação que está te trazendo ali verdades que muitas vezes não são suas? Existe o inconsciente coletivo, existem padrões, existem ali crenças que são tão fundamentadas que por mais que você nunca tenha entrado em contato com elas, você pode trazer os resquícios disso. E a gente só consegue acessar isso quando nós conseguimos entrar de fato no campo de informações de alguém. Porque ali a tua pesquisa ela é completa. Você não vai ficar só ali no duplo etérico, nos chakras, nos corpos sutis. Não, você vai muito além. Você vai conseguir acessar os padrões que essa pessoa tem se conectado de escassez, de doença, de falta de amor próprio, de falta de relacionamento saudável, de uma vida muito diferente daquilo que está alinhado com o propósito dela. E você consegue ir além, não só isso. Você também consegue buscar nesse campo de informação qual é o propósito dessa pessoa. O que está faltando para ela alinhar ali com o que de fato ela veio fazer aqui. Porque a nossa prosperidade, ela só floresce de verdade quando a gente está ali, ó, muito alinhado com o nosso propósito. Mas se tem algo ali que está impedindo que eu consiga enxergar o meu propósito, que eu consiga me conectar com ele, que eu consiga olhar para o que de fato eu vim fazer aqui, tomar posse das minhas habilidades, tomar posse do merecimento de uma vida plena, então não vai funcionar como a gente gostaria. Chegar até o campo de informação é o grande pulo do gato. É o que faz com que você consiga entender. Sabe aquela pecinha do quebra-cabeça que sempre está faltando? É ali.
porque tem informação faltando para você. Onde que você não está acessando? O que você não está percebendo? Esse é um dos maiores, se não o maior segredo dos grandes radiestesistas, porque eles desenvolveram ferramentas para conseguir acessar além do que o campo energético nos mostra. E cada radiestesista, ele constrói a sua ferramenta, ele constrói o seu acesso ao campo de informações. Estou falando aqui dos radiestesistas que têm um resultado diferenciado no mundo das terapias. Eu construí o meu. E é claro que eu vou compartilhar isso com vocês através dessa placa que se chama Códex Primordial. Aqui trabalhamos em duas etapas. Primeiro, a gente acessa o campo de informação para a gente conseguir entender, achar as peças daquele quebra-cabeça que está faltando na vida do cliente ou da nossa vida. E num segundo momento, a gente cola, a gente gruda o tratamento, todo o tratamento de radiestesia que nós vamos fazer para a nossa vida e para a vida de outras pessoas. A gente consegue grudar isso no campo de informações. E isso faz toda a diferença. Por quê? Porque é uma das melhores formas que existe da gente unir toda a sabedoria que existe em cada um dos gráficos de radiestesia e fundamentar essa vibração, acoplar de fato essa frequência como uma grande memória informacional para que a vida da pessoa, do nosso cliente ou a nossa, possa se estabilizar dentro dessa frequência. Isso é o maior diferencial de todos. Por quê? Porque dentro da radiestesia tem gráficos maravilhosos. Sim, um monte. Eu até separei uns aqui que são bem desconhecidos porque, ó, a minha pesquisa não para, tá? Fui comprar livro em francês, traduzi um monte de livro, porque o fundamento da radiestesia técnica, ele não é aqui no Brasil. Não é. Principalmente, ele aconteceu e acontece na França. Então, ali nós temos os melhores livros. Temos ali autores consagrados ao longo da existência da radiestesia, que trouxeram gráficos que são brilhantes e a gente não usa, porque a gente não acessa. E quando a gente usa, inclusive, a gente usa do jeito errado. Eu vou te provar isso agora. Vamos começar com o primeiro mito que eu já vou quebrar e eu vou te deixar de orelha em pé, porque inclusive eu fazia dessa forma antes de eu estudar profundamente a propriedade de tudo. Bom, quando nós temos um testemunho de alguém para trabalhar na radiestesia, um pedacinho de papel, que ali vai ter nome, data de nascimento, endereço dessa pessoa. A gente sempre aprendeu que para validar, para tornar aquele pedaço de papel um testemunho, ou seja, para impregnar energeticamente naquele papel a frequência que a gente está tratando ali, a frequência da pessoa, a gente usa um decágono, ok? Sim, decágono. É o melhor gráfico para a gente fazer isso. Inclusive, eu até deixei ele aqui separadinho. Então, eu coloco ali meu testemunho com os dados do cliente, pendulo quanto tempo vai ficar. Tem diferença, viu, gente? Decágono triplo, duplo e apenas um decágono, tá? Mas tudo isso eu ensino daqui a pouco. A grande questão aqui é que muitos de nós, a gente aprendeu que antes de colocar ali o testemunho no decágono, a gente tinha que fazer uma limpeza no desimpregnador, não é isso? Eu sei, porque eu aprendi dessa forma e eu fiz isso muito tempo e eu perdia um tempo danado. Mas conforme a gente vai aprofundando nos estudos e a gente vai olhando para os grandes ensinamentos que muitas vezes não chegam até o Brasil e aqui a gente recebe um monte de informação truncada, a gente começa a perceber que, de fato, a radiestesia ela pode ser mais fácil, mais rápida e extremamente mais eficaz.
Pensa aqui comigo. Como que normalmente a gente fazia? A gente pegava ali o testemunho, antes da gente colocar no decágono, a gente colocava no desimpregnador. Só que o que de fato você está desimpregnando se ali não existe um testemunho? É só um papel escrito. Já parou para pensar? Porque o testemunho, ele só se torna testemunho quando você valoriza ele num decágono, né? Depois que você escreve ali. Então você está desimpregnando o quê? Muita gente vai me responder, eu estou desimpregnando a minha energia. Meu amor, não é sobre você, é o seu cliente que está ali. Ou até mesmo você, mas para ser você naquele pedacinho de papel, tem que vir para cá. Então, é um trabalho que eu passei anos executando errado, limpando, desimpregnando, quando na verdade o próprio decágono, quem descobriu isso, irmãos Cervrancs, o próprio decágono, isso fundamentado pelo professor Antônio Rodrigues, ele não só valoriza, mas ele desempregna, ele é mais do que suficiente para você começar a construção ali de qualquer tipo de trabalho radiônico. E isso é um dos mitos que eu tô te contando. Não, Paty, eu quero continuar usando o desimpregnador, tá tudo certo, mas eu tô te contando o fundamento da coisa. Que não existe o que ser desimpregnado se ainda não é um testemunho, se o cliente energeticamente não tá naquele pedacinho de papel. É tempo perdido. Fora isso, quantos gráficos que a gente não tem acesso e muitas vezes tem, mas não sabe fazer da forma correta. Eu até separei alguns aqui. Por exemplo, dissipador. Maravilhoso para a gente dissipar, eliminar todo tipo de energia telúrica de um ambiente. Não é só isso, mas eu vou focar nisso. Porque muitas vezes, no campo de informação daquela pessoa, a gente consegue captar detalhes muito importantes que o que está atrasando a vida dela fazer dinheiro, dela dormir bem, dela ter saúde, é a casa onde ela mora, que está ali lotada de geopatologia, de energias nocivas e que nunca ela vai conseguir prosperar enquanto ela não resolver o problema energético da casa dela. Sem um dissipador, pode ser que essa pessoa ela esteja inalando gás radônio em alta quantidade, porque existe em todo lugar, mas é o segundo maior causador de câncer no mundo. Só perde para cigarro. Olha a informação que eu estou te dando. E se a sua casa está sendo contaminada por um gás que é inodoro, que ninguém percebe, mas dia após dia você está se tornando doente e toda a tua família também? E aí nós estamos falando tanto, né, em cocriação, que envolve um processo da gente estar alinhado com o nosso propósito. Temos mais um gráfico aqui vindo diretamente da França Fiat Lux, que é um gráfico que faz com que a gente consiga alinhar o nosso propósito. Que a gente consiga de fato entender e vivenciar com permissão, com merecimento, aquilo que a gente veio fazer nesta encarnação, porque não é possível que seja só trabalhar, pagar a conta, estudar e se divertir raramente. Existe uma permissão ali do desfrute do caminho que a gente muitas vezes não vivencia e não vivenciamos numa vida toda. Olha que desperdício. Então esse gráfico ele nos alinha muito com o propósito. E quando a gente entra em manifestação, a gente acha que turbilhão. Não, para fazer dinheiro é turbilhão. Aí vai. Turbilhão com Sol, turbilhão com Lua, com Júpiter, com Vênus, com Saturno, são maravilhosos. Mas tem coisa melhor. Tem coisa diferente que pode ser que para aquele teu momento seja outro gráfico. Por exemplo, abracadabra que eu estou trazendo aqui para você. Isso aqui traz a manifestação pura. Se eu quero fazer dinheiro, se eu quero cocriar, abracadabra. Mas como que eu vou saber se para mim é o abracadabra ou se é o turbilhão
ou se é XYZ. Guarda essa informação que daqui a pouco nós vamos falar sobre ela. Mais um gráfico que eu trouxe aqui para você que ele não é falado, equilíbrio. Maravilhoso para a gente conseguir alinhar pensamentos e emoções na mesma frequência. Estamos falando aqui de cocriação, estamos falando aqui de ter a vida dos nossos sonhos. Existe passo a passo, mas isso não é ensinado. Então existem milhões de gráficos e olha, um mais maravilhoso que o outro que a gente passa ali por cima deles, nem sabe da existência muitas vezes e a gente deixa de usufruir do melhor que a radiestesia tem para nos proporcionar. E eu tô te contando tudo isso porque eu sei que se você está aqui hoje é porque você veio buscar algo a mais. É porque você não está 100% feliz com a vida que você tem levado. E eu tenho uma pergunta agora muito importante para te fazer. Na verdade, a pergunta mais importante de todas. E eu quero que você pare e pense na resposta. Até quando você vai usar todo o conhecimento que você tem, seja nos cursos que você já fez, nos livros que você busca dia após dia, nos vídeos na internet, para tentar solucionar pequenos problemas que muitas vezes não conseguem ser solucionados. E até mesmo quando são solucionados, daqui a pouco eles estão de volta ali aparecendo na tua vida. Se existe uma maneira de você ir além do problema que se apresenta, estou falando aqui, uma maneira de você acessar a causa raiz de todas as dificuldades que você vem passando. Por que eu não prospero? Por que eu não tenho mais clientes? Por que toda vez que eu faço um pouco de dinheiro, ele sai ali, acontece alguma coisa? Por que eu não consigo melhorar o relacionamento com meu filho, com a minha filha? Por que eu não consigo viver um amor saudável de verdade? Por que toda hora aparece uma doença diferente na minha vida? Porque está faltando informação para você. Está faltando você chegar na raiz de todas as questões. Acredite, esta raiz existe. E enquanto você continuar olhando só para o sintoma, você não vai cocriar a vida que você tanto deseja. Isso é o curso Radiestesia Mestra. O curso que vai te possibilitar você encontrar a raiz de todas as questões, acessar as informações que estão faltando. Eu estou falando aqui para você de um curso que é o resultado de 17 anos e aproximadamente 4 meses que eu estou nessa caminhada dentro das terapias. E olha, tanto faz a terapia que você pratique, que você estude, que você inclusive se trate. Entenda que enquanto você não for além e deixar ali o sintoma que aparece, porque sintoma é doença, falta de dinheiro, dificuldade em se relacionar com alguém, não conseguir um grande amor, tudo isso é sintoma, tá? Não é problema. Não é a causa raiz. Porque enquanto você não chega na raiz, no cerne da questão, tudo que você fizer será apenas paliativo, mas não terá o resultado grandioso, não terá o resultado definitivo. Eu recebi na minha DM algumas perguntas muito interessantes, que eu quero compartilhar aqui com vocês e responder. Primeira delas, Paty, o curso Radiestesia Mestra é para mim? É claro que é para você, independente da situação que você se encontre hoje. Se você quer realizar um grande sonho, é para você, porque o que está impedindo você de realizar esses sonhos? Tem que saber o que é. Você tem que tratar isso para que você consiga. Se você é radiestesista, esse curso é para você? Poxa vida, eu já fiz tantos cursos de radiestesia já, mas igual a esse você não fez. Você não fez um curso que vai te possibilitar acessar campo de informação e entender de fato
a origem de todas as questões que existem ali enquanto sintomas, todos os problemas, todas as dores. Então, se você já é radiestesista, não ter uma ferramenta como essa é um desperdício. Por quê? Porque você vai transformar a tua vida, transformar a vida das pessoas que você ama, transformar a vida dos seus clientes. Esse curso é para você que só quer se ajudar. Paty, eu não quero tratar ninguém, eu quero só cuidar da minha vida. Tá perfeito, porque você é a pessoa mais importante da sua vida. Mas se você quer expandir isso para as pessoas que você ama, para as pessoas que são importantes para você, então esse curso, ele também é para você. Amores, a jornada de transformação que vocês vieram hoje atrás, vieram aqui, todos esses segredos revelados, esse passo a passo para finalmente você comandar a tua energia e co-criar a vida dos teus sonhos, tudo isso está compilado no meu mais novo e completo programa, o curso Radiestesia Mestra. Esse curso não é apenas um curso, é resultado de mais de 17 anos de estudo, mais de 1 milhão faturado na minha vida e uma transformação que eu vivi e que agora está aqui, ó, acessível para vocês. É o conhecimento que vai fazer meus concorrentes me odiarem, eu sei disso, mas vai mudar a sua vida. Agora eu vou te mostrar o que é o curso Radiestesia Mestra. Vou te mostrar tudo que existe nele para que você possa transformar de fato tua vida, a vida de todas as pessoas que você ama e também dos seus clientes. Óbvio que sempre nós vamos começar com o Codex, que é a placa que vai te permitir ali o acesso ao campo de informação. Então eu vou te ensinar como que você vai montar isso antes do tratamento para você acessar o campo de informação, como que você vai montar depois do tratamento, vai terminar ali de montar para grudar o tratamento que você fizer no campo de informação do teu cliente. Isso é um diferencial incrível. E diferente do que a gente acha, né, que os setores do ser humano é relacionamento, né, amor, dinheiro, saúde, espiritualidade, não, são 10 setores. E é isso que eu vou te mostrar agora, o quanto é importante a gente olhar para isso e entender qual é o setor ali que merece um tratamento diferente, porque é a causa, é a matriz de todos os desequilíbrios. Vou começar pela chave mestra energética, isso mesmo. O que é essa chave mestra energética? Isso aqui é um raio-x, um scanner completo do campo energético do teu cliente. Onde você vai saber aqui qual é, por exemplo, a frequência que o seu cliente está nesse momento. E eu tô falando aqui da parte de vitalidade, níveis de consciência também. Fora isso, você vai saber o funcionamento dos chakras, todos eles, se está hipoativo, hiperativo. Você vai saber o campo áurico dessa pessoa, como é que tá, se ele tá inteiro, se ele tá fragmentado, se tem ali buracos que a energia dela está sendo drenada. Você vai saber a cor base do campo áurico da pessoa, que diz muito sobre ela. Vai saber a cor do momento, cor que está faltando, cor em excesso, é isso aqui. É um mapa completo. Fora isso, corpos sutis também, você vai identificar ali se tem algum corpo sutil precisando de equilíbrio. E tudo isso te dá uma gama de tratamentos e aí você vai ter tanto o biômetro para poder diagnosticar o que está acontecendo, como os gráficos já ali, ó, maravilhosos de tratamento que eu coloco para você. E não só gráfico, mas objetivos, tudo. Outra chave espiritual importantíssima, porque chave espiritual não é apenas a gente olhar para o obsessor, para o que tem de errado ali, não, é muito mais do que isso. É trabalhar a conexão espiritual, trabalhar o equilíbrio da mediunidade. E nisso que eu tô te falando, abre o leque. Então aqui você vai explorar no lado espiritual o que é necessário trabalhar com essa pessoa, vai tratar nos gráficos certos, de acordo com a questão que existe ali.
Fora isso, você vai também ter a chave mestra ambientes. As nossas casas, os nossos locais de trabalho nos adoecem ou nos curam. E enquanto a gente não olhar para isso detalhadamente, entender ali todas as energias nocivas que se apresentam, entender como que a gente pode melhorar, ter mais vitalidade onde nós vivemos, a gente não prospera. Esse é o objetivo. Então aqui você vai identificar todas as questões energéticas que estão atrapalhando a fluidez da vitalidade na tua casa, no teu trabalho e tratar isso com os gráficos certos também. Aí nós temos corpo físico maravilhoso, porque aqui você vai conseguir identificar todos os desequilíbrios, seja ali infecção silenciosa, desequilíbrios que estão no campo energético, tá? Podem vir para o corpo físico se a pessoa não tratar, mas grande parte dos desequilíbrios a gente nem sabe que tem. Então aqui você tem um raio-x completo, lembra? Campo de informação. Então aqui você vai saber se a pessoa tem algum problema hormonal, se pode vir a desenvolver isso. Qualquer tipo de desequilíbrio em termos de doença, em termos de infecção, em termos de, inclusive, hábitos nocivos que a pessoa pode apresentar. Se o problema da saúde dela está relacionado a outros campos, pode ser uma questão emocional, pode ser uma questão mental, sim. Aqui você vai, inclusive, tratar as doenças com o gráfico certo, ou os gráficos, né? Porque tem um monte. Aqui você vai melhorar a vitalidade física da pessoa. Você vai trabalhar regeneração, rejuvenescimento, inclusive. Ou seja, é o mapa completo do corpo físico. Fora isso, também chave mestra mental, onde você vai estar olhando ali profundamente para todas as questões da nossa mente racional e também inconsciente. Por que que eu, por exemplo, procrastino? Por que que eu, muitas vezes, começo algo e não consigo finalizar? Meu pensamento, eu não consigo focar. O que que tem por trás disso? Tem padrões, tem crenças, tem repetição, tem história que você precisa descobrir para que você possa solucionar isso, ó, na raiz. Então, aqui todas as questões na parte mental sendo profundamente analisadas, junto com o tratamento, todos os gráficos que você vai identificar e vai montar, inclusive. E aí a gente entra no lado emocional, chave mestra emocional. Tudo que se relaciona com quem você é, o que você sente e o que você, inclusive, distribui emocionalmente. Quais são as cicatrizes na alma que você traz? Qual é a forma que você enxerga o amor? Qual é a sua resistência emocional? Fora isso, quais são os padrões ali que estão ativos e que você não sabe? Por que que eu não consigo me amar mais? Por que que todas as vezes que eu olho para a autovalorização, eu tenho dificuldade nisso? Por que que eu não consigo acreditar na minha potencialidade? Entenda, tem uma razão por trás disso. E aqui você vai entender qual é a razão e vai tratar nos gráficos certos, já com objetivos, inclusive eu deixo tudo ali para você. E aí nós temos a segunda parte emocional, que é a chave de relacionamentos. Aqui é a forma como você se relaciona com todas as pessoas da sua vida. Estou falando aqui de relacionamentos amorosos do presente, do passado. Estou falando aqui de relacionamentos familiares. Estou falando aqui de relacionamentos, inclusive, do dia a dia. Por quê? Todo mundo tem, eu tenho, você tem. Sabotadores nas relações, ciclos na nossa vida que não são encerrados, tem um motivo. Fora isso, também tem a questão de padrões ali de comportamento que se repetem. Por que que eu sempre me relaciono ali toxicamente? Começa uma maravilha, depois a pessoa some. Ou por que que meu casamento esfriou? Será que acabou? Será que tem alguma questão ali
que eu consigo olhar de uma forma mais profunda. Veja, eu não estou falando aqui de amarração energética, nada disso, é você. Quem é você nos relacionamentos? Porque enquanto não tratar você, o outro sempre será o vilão da história. Então aqui o foco é você. Novas relações, por que eu tenho dificuldade para me abrir para novas relações saudáveis? Você vai entender, tá tudo aqui, ó, bonitinho. Você vai, de uma vez por todas, entender a sua dinâmica interna nos relacionamentos. Quem é você? Como que você demonstra o amor? Como que você recebe isso? Será que você de fato se relaciona com alguém ou muitas vezes existem padrões ali por trás muito complicados? Padrões de vingança, de justiça, padrões de vitimismo, padrões inclusive de narcisismo. Nós vamos olhar para tudo isso. E aí a gente entra na chave que para mim, acredito que seja uma das mais importantes, que é a de padrões herdados. O que são padrões herdados? É que tudo aquilo que antecede uma crença. Você recebe padrões que vêm de outras encarnações, que vêm ali da tua história de nascimento, já de quando você estava no útero materno. Estou falando aqui da tua ancestralidade. Padrões presentes no inconsciente coletivo, que são regras, normas, crenças, que você não percebe, mas isso está no teu campo de informação. E se você estiver conectado com isso, meu amor, não adianta, a vida não vai caminhar da forma que você tanto deseja. Então, identificar esses padrões, todos eles, padrões de escassez, de doença, de dor, de não merecimento, padrão de sofrimento eterno, padrões que você nem imagina, eu compilei tudo aqui. Você vai identificar e você vai, inclusive, também tratar. Você vai aprender a fazer isso. E aí nós temos propósito de vida. Meu Deus, o que eu vim fazer aqui? Muitas vezes você sabe o que você veio fazer, mas falta alinhar. Falta uma coisinha ali, algo que precisa ser tratado em você. Às vezes é um ajuste de tempo, porque o tempo que a gente gostaria que acontecesse as coisas não é o tempo que de fato as coisas acontecem. Isso é uma grande dificuldade que a gente tem, alinhar o tempo. O que será que está te impedindo? Qual é a trava de você exercer o teu propósito aqui? Por que você não consegue enxergar? Por que você não consegue descobrir isso? Por que é tão difícil? Eu não sei se eu transito de carreira, se eu não transito, meu Deus. Por que será? Porque não existe essa conexão. Então aqui descobrir o que está faltando para limpar esse canal e promover essa limpeza é um grande diferencial. Porque a próxima chave é prosperidade. E não tem como trabalhar a prosperidade se você não estiver conectada ali com o teu propósito. Você vai continuar fazendo um gráfico atrás do outro e a coisa não vai funcionar, não vai fluir. Então aqui na prosperidade você vai entender tudo, você vai entender os teus padrões de escassez, você vai entender os seus comportamentos sabotadores, você vai entender as suas crenças limitantes, cada uma delas que você traz, você vai entender o que fora de você está te influenciando para você se blindar em relação a isso. E você também terá novos caminhos aí para prosperar. Então, identifica-se tudo e depois trata, é claro. Entendeu agora o que é o curso Radiestesia Mestra? É um grande compilado de uma vida de estudos, onde eu estou te dando 10 chaves, 10 setores do ser humano, que enquanto você não olhar para isso aqui, ó, não adianta, você não vai entender a causa raiz. Porque muitas vezes você não prospera, não é porque você não sabe fazer dinheiro. É porque tem um padrão herdado ali numa chave que a gente mexe e muda tudo. E é claro que o mais lindo de tudo, esse grande compêndio que eu montei com todos os gráficos de radiestesia, que funciona
os melhores. Estou falando aqui de gráficos que são inéditos. Estou falando aqui de gráficos que já existem, são conhecidos, mas que você pode ser que não tenha aprendido a montar direito. E não adianta montar apenas um gráfico se você não está trabalhando a causa raiz do problema. Entende que você só vai tapar ali o sol com a peneira? Então aqui são mais de 120 gráficos em alta definição, que você vai poder imprimir aquilo que você vai usar. Patrícia, eu tenho que imprimir tudo isso de material? Não, você vai receber tudo isso online. Você imprime se você quiser. O que você vai imprimir? O gráfico que você vai usar, os biômetros, os relógios para pesquisa e para tratamento, apenas isso. Mas entende que é um diferencial de vida, porque é muito mais do que uma ponte, é uma bússola, onde você vai entender a causa raiz do problema, você vai tratar essa causa com o melhor gráfico e você vai ter inclusive sugestões de objetivos que você pode usar para aquilo ou você pode criar o seu próprio objetivo. Mas significa um olhar diferente para a radiestesia. É o olhar do fundamento, é o olhar da pesquisa, é o olhar de saber exatamente o que é preciso tratar e fazer isso com muita excelência. E agora atenção, porque essa é a parte que muitos de vocês esperaram. Para celebrar esse lançamento histórico, eu preparei algo inédito apenas para vocês que estão aqui, ó, nesse grupo exclusivo e apenas por tempo limitado. As 10 primeiras pessoas que comprarem no link aqui da bio ou do WhatsApp receberão de graça, sim, 100% gratuito, um tratamento da próxima UTI da Prosperidade. E eu vou te explicar agora o que é a UTI. É um tratamento energético completo de 21 dias comigo. A gente tem encontro cedinho de manhã. Eu sempre vou trazer ali assuntos relacionados à prosperidade. E é claro que durante o dia, inclusive, eu vou estar tratando o grupo todo com diversos gráficos. E todo mundo que participa, repete, está na próxima UTI, ela já está na nona edição. E isso por quê? Porque é um produto consolidado no sucesso. Todo mundo que participa tem a vida transformada, a movimentação financeira é muito grande, o conhecimento adquirido maior ainda. E tem mais, as 50 primeiras pessoas terão acesso ao nosso grupo do WhatsApp do Radiestesia Mestra, onde vocês poderão conversar entre vocês e comigo sobre radiestesia, tirar dúvidas e trocarem as experiências ali, networking e muito mais. E ainda não acabou, as 100 primeiras pessoas receberão uma aula completa de como harmonizar os chakras, usando apenas um pêndulo. Eu vou te ensinar e você vai fazer isso em você, nas pessoas que estão ali no seu dia a dia, trazendo muito mais qualidade. Olha a bênção. Eu não tô me sentindo muito bem. Já verifica, né? Você vai aprender a verificar ali chakra por chakra, se precisa ser harmonizado ou não e fazer isso de uma forma rápida e extremamente segura, trazendo muito mais vitalidade e bem-estar a todos os momentos. Tá pensando que acabou? Acabou nada, apenas para esse lançamento. Você ainda vai ter mais de R$500 de desconto extra. O preço vai subir, porque o curso ficou muito maior e mais completo do que eu jamais imaginei. E tudo isso por apenas 12 parcelas de R$ 149,97 ou à vista com desconto ainda maior. E por esse preço você vai levar todo o material do Radiestesia Mestra, que você vai receber ele online, direto na plataforma. E eu tô falando aqui das apostilas, dos biômetros, dos gráficos, das fichas de tratamento, anamnese que eu coloquei ali. Fora isso, se você estiver entre as primeiras pessoas,
Você também vai levar a UTI da Prosperidade gratuitamente entre as 10 primeiras. Você vai levar, inclusive, se você tiver entre as 50 primeiras pessoas, você participa do nosso grupo do WhatsApp do Radiestesia Mestra, que é muito mais do que um grupo Tira Dúvidas. Vocês vão conversar sobre radiestesia ali, vocês vão fazer networking. Isso faz toda a diferença. E além disso, as 100 primeiras pessoas vão receber a aula exclusiva que eu montei de harmonização de chakras. Você só vai precisar de um pêndulo e você. Mais nada, não vamos usar gráfico, nada disso. Você pode fazer de pé ou sentado, eu vou te ensinar passo a passo para você ver ali se precisa ajustar e vou te ensinar a fazer isso. Não só em você, mas inclusive em todas as pessoas que você ama. Mas olha, os bônus são limitadíssimos e essa oferta é por pouquíssimo tempo. Se você está cansada de viver uma vida pela metade, se você sente que a tua energia está doente e quer finalmente transformá-la para manifestar tudo o que você deseja, então essa é a sua chance, é o seu divisor de águas. Clica agora no link da bio ou no link que você recebeu no nosso grupo do WhatsApp e garanta a sua vaga no curso Radiestesia Mestra. Ai, Paty, será que esse curso é para mim? Claro que é para você. Se você quer transformar a tua vida, co-criar algo muito melhor daquilo que você já vem vivendo, realizar um sonho, seja ele qual for. Fora isso, ter a oportunidade de tratar as pessoas que você ama. E mais do que isso, trabalhar com a radiestesia. Ou se você já é radiestesista, você ter ali um avanço nos seus atendimentos. Esse curso, ele é para você. Eu não entendo nada de radiestesia. Eu vou aprender? Vai! E eu vou te explicar por quê. Porque eu vou olhar para a radiestesia junto com você. Vou pegar na tua mão ali, ó. Desde o começo, você vai aprender o que é radiestesia, o que é radiônica, vai aprender a história da radiestesia, que é linda. Fora isso, você vai aprender de verdade o que é energia, onda, frequência, vibração. Você vai aprender o que é onda de forma, por que um gráfico, seja ele qual for, ele tem o poder de tratar alguém. Cada forma geométrica tem um significado, emite determinado tipo de frequência. Por que o círculo emite uma frequência, o quadrado outra, o triângulo outra, a cruz outra, e assim sucessivamente, é o fundamento de todas as formas geométricas. Eu vou te ensinar sobre pêndulo, todos os pêndulos que existem, para que você possa escolher ali o que mais vai se adaptar com você. Será que é de cristal, de metal, de madeira, é pêndulo egípcio? Você vai saber tudo isso. Eu vou te ensinar a você trabalhar com o pêndulo, a treinar. Sim, o treino com o pêndulo é fundamental, eu vou te ensinar isso. Então, tudo desde o início, antes inclusive da gente entrar nas chaves, você vai aprender. Você vai aprender o que é campo de informação na totalidade, vai aprender tudo sobre o Códex. E aí sim, você vai junto comigo mergulhar em cada uma das chaves mestras, todas as aulas gravadas, tudo ali, ó, um curso extenso, lindo, profundo para transformar a tua vida. E se eu tiver alguma dúvida, como que eu tiro essa dúvida? As 50 primeiras pessoas vão estar no grupo do WhatsApp do Radiestesia Mestra. Mas, se você não estiver entre as 50 primeiras, na própria plataforma, na Eduz, ali você tem como tirar as suas dúvidas, mandar mensagem, eu vou te responder. Claro que no grupo de WhatsApp é mais rápido, mas você não vai ficar sem resposta, tenha certeza disso. Não tenho pêndulo, e agora? O que eu posso usar como pêndulo? Bom, num primeiro momento você pode usar, por exemplo, uma corrente com um pingente, mas você vai se apaixonar por isso aqui, vai. E você vai comprar não só um pêndulo, eu tenho certeza que isso aí vai virar uma mania tipo louca do pêndulo, porque eu sou, minhas alunas são, né, são poucos. Mas entenda, você vai comprar com fundamento, não é qualquer coisa. Você vai saber
Que pêndulo que vai se alinhar ali melhor com você? E aí você pode ter, por exemplo, um de cristal que é baratinho, você paga aí R$8 e pouco, 9. Pode ser um de madeira, investir num bom pêndulo, pode ser de metal, tanto faz, é o pêndulo que mais vai se alinhar ali com você. Num primeiro momento, você pode usar correntinha, mas depois tenha certeza que vai virar um grande prazer, uma mania, até vira mania, tá? Comprar pêndulo. Mas depois vira mania, viu? Vira mania comprar pêndulo, não tem jeito. Pati, eu vou poder usar o material para atender cliente? Não só pode como deve, você vai. Todos os gráficos estão disponíveis para você em alta definição, porque inclusive quando você atender em ambientes, estou falando aqui de olhar para a casa da pessoa, por exemplo, e identificar ali alguns gráficos, você vai inclusive mandar para o seu cliente para ele imprimir e colocar em determinados locais estratégicos, tá? Por exemplo, todo banheiro a gente arruma, tem gráficos para isso. A nossa cama também, a gente merece ter um sono perfeito para a gente poder produzir, para a gente poder cocriar. Então, tô te dando uma palhinha, só de cama e banheiro, tem gráficos ali que você vai imprimir para você e, inclusive, você vai fornecer isso para o teu cliente, para que ele possa também organizar a casa dele. Pati, vou receber algo em casa? Não. Todo o curso ele está disponível para você na plataforma, tanto as aulas gravadas quanto as apostilas, gráficos e biômetros. Então você recebe online em PDF e aí você pode imprimir se você quiser. Que o objetivo aqui é que você saia desse curso sendo uma radiestesista foda. Não tem outro nome, é esse. O Radiestesia Mestra está disponível e você pode acessá-lo agora no link da bio ou do WhatsApp e garantir todos os bônus. Mas não perde tempo porque as pessoas já estão mudando as suas vidas e só falta você. Eu te espero lá.